Eu sou Silvana, coach de relacionamento, e o tema de hoje é como você pode continuar no seu casamento sem brigas. Muitas das vezes você quer continuar casada, você quer continuar investindo aí no seu casamento, mas como continuar? Como que eu vou continuar? Vou só manter do jeito que tá? Vou manter as mesmas coisas? E se você continuar do mesmo jeito, você vai continuar vivendo as mesmas situações, colhendo os mesmos resultados. Então, não basta decidir continuar casado. É preciso aí saber o que fazer para você continuar aí casada, mas ser feliz, viver coisas novas, situações diferentes, momentos diferentes com seu marido. Porque só a decisão, vou continuar esse casamento porque é a melhor opção. Mas é a melhor opção como? O que você vai fazer para viver coisas diferentes daqui para frente? Isso que eu vou falar hoje, como você vai continuar aí casada, mas com mais diálogo, sem brigas, resgatando o seu casamento. Porque a gente está aqui nesse grupo de mulheres reunidas, juntas com a mesma intenção, buscando aí essa transformação do nosso casamento, querendo saber mais, saber o que fazer para resgatar as famílias, para ajudar umas às outras. E é esse movimento é que faz com que a gente fique cada vez mais forte. Quando a gente está aqui, quando a gente apoia a outra, quando a gente mostra para a outra que ela não está sozinha, a gente cria esse movimento de mostrar que nós estamos de fato acreditando na família, de fato queremos ser felizes casadas, e isso é muito importante. E eu vou falar hoje sobre isso. Quando a gente decide aí continuar casada, como eu posso continuar daqui para frente, mas parar de brigar? Tem pessoas que falam em continuar o casamento, eu sei que continuar é a melhor opção, mas eu não faço nada diferente. Eu quero continuar o casamento, mas com o mesmo comportamento. E quando você tem sempre o mesmo comportamento, você vai ter sempre a mesma atitude do outro. É sempre esse retorno que você vai ter da outra pessoa. Então a gente precisa mudar. Se o que a gente fez até agora não resolveu, se não nos trouxe felicidade, então é porque você precisa aí mudar o seu comportamento, agir diferente no caminho dessa felicidade. E acredite que a gente pode sim ser casada e feliz. A gente tem que mudar aí, às vezes, a trajetória, agir da forma correta. Então, o que eu mais recebo de pergunta, como eu posso salvar meu casamento, como eu posso acabar com as brigas, como eu posso acabar com as discussões do meu casamento, o meu marido é grosseiro, ou eu não consigo confiar no meu marido. A gente precisa ter mais diálogo, ter mais intimidade, que a gente não conversa mais. E aí as pessoas ficam aí lutando, lutando, sem resultados. Exatamente porque você assim, fica esperando o seu marido mudar. O dia que o meu marido mudar o comportamento dele, o dia que ele fizer diferente, aí eu mudo, aí eu vou ser feliz. Enquanto a gente fica esperando o outro mudar, nada acontece. A gente não consegue ser feliz. E a gente coloca aí uma responsabilidade muito grande nas mãos do outro. O outro precisa mudar para me fazer feliz. O outro tem que me fazer feliz. E aí, se ele não consegue, olha, você deixou a sua felicidade na mão do outro, na mão do seu marido. Então, decida primeiro ser feliz. Decida agir diferente. E aí sim, você vai transformar o seu casamento e também mudar o comportamento dele. Só que nesse caminho, eu decidi continuar casada, eu decidi que eu quero continuar, Silvana, e eu não sei nem por onde começar. Será que eu continuo desse jeito mesmo? Será que tem solução? E quando você decide transformar essa situação, eu quero continuar casada, mas chega de tanto sofrimento, eu dei um basta. Chega de tanta discussão, chega de tanta briga, chega de não me sentir amada, de sentir a cara desse homem de indiferença. Eu quero me sentir amada, eu quero aumentar minha autoestima, eu quero me sentir feliz dentro do casamento. Então eu dei esse passo. Você decidiu aí que você quer continuar o casamento, mas que você quer algo novo. Você quer transformar esse casamento.
Então, quando você toma essa decisão, eu tenho que te dizer que existem obstáculos. A gente enfrenta alguns obstáculos. E eu quero listar aqui 3 obstáculos que às vezes pode estar aí te impedindo de você conseguir renovar, transformar. Porque quando a gente tem uma mudança de comportamento, a nossa mente, o que, que ela faz? Ela fica querendo te impedir de mudar, porque é muito mais confortável você viver aquilo que você já conhece, aquilo que você já sabe. Então, toda mudança de comportamento, ela não é fácil. Mas depois que você aprende, é como se sua mente falasse assim: entendi. Agora eu já sei que isso é bom para você e isso é fácil. Aí você faz com maior facilidade. Aquilo vai virar o seu novo hábito. Mas quando a gente precisa transformar, quando a gente precisa mudar algo, a gente vai enfrentar alguns obstáculos. E eu vou citar aqui 3 obstáculos. O primeiro é o limite de resistência. Quando a gente está ali passando por uma dificuldade, a primeira coisa que passa pela cabeça é desistir. E no casamento, esse desistir é o quê? A separação. A primeira coisa que você pensa é: eu acho melhor a gente separar. Eu vou embora, vou largar isso, eu vou deixar tudo. E você acha que a separação vai resolver a situação. E não vai. A separação, ela vai criar outros problemas, ela vai ter outras consequências. Então, qual é o seu limite de resistência? Você tem que enfrentar algo. Qual é o seu limite? Será que você vai repetir? Você vai insistir até conseguir? Quanto tempo a gente precisa fazer algo para aprender? Quantas vezes for necessário para você aprender? Cada um vai ter um tempo diferente, mas o importante é você não parar, é você continuar. E eu posso te garantir, quem faz tudo direitinho, quem continua, quem insiste, fala eu preciso fazer isso e faz as atividades, não tem como não ter resultado. Agora, se você vai desistir, aí não tem jeito, acabou. Então, eu te pergunto aqui agora, qual é o seu limite de resistência? Esse é o primeiro obstáculo. A gente quer desistir. Eu sei que talvez você esteja aí no seu casamento cansada dessa situação. Às vezes você pensa assim: eu já tentei de tudo, não tem mais jeito. O que será? Será que esse negócio aí vai funcionar para mim? Isso que a Silvana está falando, será que funciona para mim? E aí eu estou aqui para te dizer que sim, mas o seu limite de resistência, esse é o primeiro obstáculo. E aí vem outro obstáculo, que é aquele hábito de culpar os outros. Eu não consigo, porque aí você vai inventar inúmeras desculpas. Tudo que vem depois da palavrinha mais é uma desculpa. Eu entendo que eu posso continuar e ser feliz, sim, mas aí vem aquele mais, que são as nossas desculpas que a gente arruma para a gente mesmo. Mas o meu marido não muda, mas o meu marido é pior do que os outros, mas o meu marido não gosta de conversar, mas ele não é carinhoso, e aí vem uma lista de mais. Então, esse obstáculo também te atrapalha, porque enquanto você fica culpando os outros, culpando alguma situação, mas eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar do marido e está muito cansativo, e tudo que a gente põe aí como condição para essa mudança é um obstáculo. E você não vai conseguir transformar isso, vai continuar casada sem essa transformação. E o objetivo aqui é você continuar casada, mas ser feliz. Isso que você está fazendo aí não te trouxe resultado de felicidade até agora, é porque precisa mudar. Então, para de culpar os outros. Vamos assumir aí a responsabilidade pelas nossas vidas. Assuma que você é responsável pela sua vida e que você é capaz de mudar. Você é capaz de transformar essa situação. Sempre um vai mudar essa dinâmica da relação. Sempre um. A mulher, ela pode ali influenciar o homem de forma positiva para conseguir aquilo que ela quer, buscando a conversa correta, sabendo qual o momento de falar.
como eu devo falar, como iniciar uma conversa, tudo isso influencia. Às vezes, o seu marido está distante de você, não está tendo intimidade, justamente por algo que você está fazendo e que você nem percebe que você afasta o outro. Então, pare de culpar os outros. Pare de pensar que o problema do casamento está só no externo. Você pode transformar a partir de você. E aí vem o terceiro obstáculo, o terceiro limite aí, que é a diferença do amador para o mestre. A pessoa que ela desiste fácil, ela vai repetir uma vez, não deu certo, ela vai desistir. Agora, o mestre, ele repete quantas vezes forem necessárias. Imagina que alguém que faça esporte, imagine um nadador, quantas horas ele treina por dia para poder competir e ganhar uma competição de natação? Quantas horas? Quantos dias? Todo dia. E é todo dia. Se você quer transformar algo, você não pode criar regras para você. Porque quando a gente cria uma regra, a gente desiste, porque regra é muito chato. Regra faz a gente desistir. Mas quando eu entendo que aquilo é um hábito que vai mudar, que vai transformar a minha vida e os meus relacionamentos, aí sim faz sentido para mim incluir isso na minha vida. E o que é hábito, eu faço todo dia. Todo dia você escova os dentes, todo dia você come. São coisas essenciais. E existem algumas coisas essenciais aí para o casamento, para a sua qualidade de vida, para você resgatar a sua autoestima, que é preciso virar hábito na sua vida. Outro exemplo fácil da gente entender é a alimentação. A gente sabe que é uma alimentação saudável, ela tem que virar hábito. Enquanto ela não é hábito, se a gente cria só uma regra, eu não vou comer, vou fazer uma dieta por determinado tempo. Aquele tempo acaba, você volta a comer tudo. Porque não virou hábito na sua vida. Você não conseguiu pôr essa informação na sua mente da importância daquela alimentação saudável. É assim com tudo que a gente quer transformar. É preciso entender que o que eu preciso mudar daqui para frente no meu casamento, ele tem que ser um hábito. E eu vou repetir todos os dias, porque eu sei que é algo bom para mim. É deixar de procrastinar, porque a procrastinação é exatamente essa. Eu troco aquilo que eu sei que a longo prazo vai me trazer um bom resultado, mas que vai me dar mais trabalho, por algo imediato, que vai me satisfazer a vontade de imediato. Então, eu troco aquela alimentação saudável, que hoje não está tão gostosa assim, mas que vai me trazer mais saúde, mais disposição, por algo que eu vou comer agora e vai satisfazer aquele sabor, é saborosa, mas que não vai me dar o resultado que eu queria a longo prazo. É assim também, que você às vezes está procrastinando essa transformação do seu casamento. Deixa para lá, eu estou cansada disso. Meu marido assim não está mudando. Vou deixar esse assunto para resolver depois. Uma hora a gente resolve isso. Estou cansada de ficar discutindo, de ficar resolvendo. E aí você vai adiando cada vez mais essa solução dentro do seu casamento. E você não vai resolver. Então, se você precisa continuar casada, você precisa saber como recomeçar. O que fazer para recomeçar. Recomeçar da forma correta, com método, com técnica, para você não perder tempo. Porque quando a gente não tem um caminho a seguir, um trajeto de alguém que já traçou esse caminho, a gente fica errando, fica tentando e vai errando muitas vezes. Aí você tenta conversar com seu marido de manhã e vocês discutem. Você tenta conversar na hora do almoço, discute. E você tenta conversar à noite, você discute. Você tenta conversar determinado assunto, sempre acaba em briga falar daquele assunto. E aí você não sabe o que fazer, você fica tentando falar de jeito diferente e você vai se irritando e cada vez mais essa discussão só piora. Então é preciso a gente saber como recomeçar. E quando a gente tem um mapa, a gente chega mais rápido, não é?
Imagina você querer ir para algum lugar só com algumas dicas, algumas informações soltas. Agora, se você tem um mapa, se você tem um GPS, você vai seguindo aquele passo a passo e você chega mais rápido. E todo recomeço. Quando eu quero recomeçar algo, Silvana, eu quero recomeçar hoje no meu casamento de forma diferente. Ele precisa passar por 3 palavrinhas. A primeira delas é o perdão. Por que que as pessoas têm tanta dificuldade de perdoar? Porque quando eu penso no perdão, você pensa logo que você vai apagar o erro do outro. E aí a dificuldade de dar o perdão. Essa é a maior dificuldade. Então, se eu perdoar, ele vai achar que eu esqueci? Ele vai achar que eu aceitei isso que ele fez comigo? Então aí entra a dificuldade de perdoar. Mas não tem como você continuar no casamento sem perdoar, sem dar o perdão, com mágoa, chateado com o outro. Como você vai ter intimidade, resgatar a conexão com alguém que você está chateada, que você está com raiva? Então, se você quer recomeçar, o primeiro passo é passar pelo caminho do perdão. Você tem a opção de julgar o outro, de ser aí a juíza, de dizer o que ele fez errado, o que ele não fez e de dar o troco, fazer ele ter a justiça, ou você tem o caminho do amor, que é o perdão, que é você entender o porquê o outro fez isso e você perdoar. E não significa que você vai aceitar esse erro. Você tem que deixar bem claro o que você aceita, o que você não aceita, que você não aceitou aquilo que ele fez. Mas você vai perdoar por amor. E quando a gente perdoa, a gente tira esse peso da gente. Porque quando eu não perdoo, eu fico o tempo todo com o outro na minha cabeça. Vira e mexe, eu tô pensando naquilo que me magoou, vira e mexe, eu tô pensando. E aí eu fico deixando o outro fazer parte aqui, ó, do meu momento presente, tirando o meu momento de fazer outras coisas boas, eu fico aqui me ocupando com a falta de perdão. Entende que perdoar é tirar esse peso, deixar que o outro fique com o erro dele. Eu não tenho que carregar o erro do outro dentro de mim. Então eu perdoo. É uma decisão de amor. Ah, então significa que eu vou esquecer o erro? Não. Significa que eu vou aceitar que o meu marido faça isso de novo? Não. Você tem que mostrar para ele que você não aceitou aquilo, que você não aceita isso no casamento, mas você vai perdoar para recomeçar. Porque se você não consegue perdoar, você não consegue continuar. É abrir mão de você querer que o passado fosse diferente. Por que a gente não perdoa? Porque a gente não aceita aquilo que aconteceu no passado. E aí eu não perdoo, porque eu não aceito que isso tenha acontecido na minha história. Só que, às vezes, uma coisa que aconteceu ali, em alguns minutos, em algumas horas, você deixa que te incomode por anos, ou talvez até uma vida inteira. Então é preciso perdoar. Ah, mas ele foi grosseiro comigo. Então, perdoe, mas mostre para ele que você não vai aceitar a grosseria da próxima vez. Que você não vai aceitar isso. É o caminho do perdão. A gente precisa, nesse recomeço, para começar o casamento, perdoar. E aí tem uma segunda palavrinha que é a autoaceitação. Não dá para recomeçar sem a gente aceitar a nossa história. É preciso você aceitar a sua história, aceitar o que aconteceu com você, aceitar a história do seu casamento. Porque quando você passei pelo perdão, agora eu passo pela autoaceitação. Eu aceito a minha história. Porque se eu não aceito, eu também fico ali com mágoa, com rancor, e eu não consigo continuar. E aí vem a terceira palavrinha mágica que eu amo, que é a gratidão. A gratidão, ela enche o relacionamento de coisas boas, de positividade. A gratidão, quando a gente é grato a alguém, os dois saem ganhando. Imagina, se você agradece algo aí para o seu marido, ele vai perceber que aquilo te fez bem. Nossa, eu fiz isso para ela, ela ficou tão feliz. Me diz, o que ele vai querer fazer novamente? Ele vai querer te agradar.
Porque você foi grata, ele viu que aquilo deu certo, então ele vai fazer mais. Então, quando a gente tem um sentimento de gratidão, quando a gente fala alguma coisa e a gente é grata, a gente emite essa emoção boa de gratidão e a gente recebe de volta. Porque o outro também vai querer recompensar. Entende? E a gente não precisa aí de grandes feitos, de grandes coisas para ser grata. Seja grata no dia a dia. Talvez seu marido tenha preparado alguma coisa para você comer, talvez ele tenha comprado algo para você. Nas pequenas coisas, o que tem aí no dia a dia que dá para você agradecer o seu marido por ele ter feito? São nas pequenas coisas. Silvana, eu gosto quando ele, não sei, cozinha para mim. Então, elogie, diga para ele, obrigada, meu amor, por você ter feito essa comida. Seja grata, que ele vai fazer mais. Olha só que coisa boa, que palavra boa. E aí eu vou falar para vocês de uma outra experiência que já foi provada dentro da psicologia positiva. A cada emoção ruim, momento ruim que vocês vivem aí no casamento, hoje a gente teve uma discussão. A gente discutiu porque a gente foi falar de algo que para a gente hoje está um conflito e a gente discutiu. Vocês vão precisar de mais 5 eventos com emoções positivas para compensar essa uma emoção negativa. Uau! Olha como dá trabalho compensar algo positivo. Essa emoção positiva que te gerou esse descontrole e essa discussão entre vocês. Então é muito melhor a gente viver o preventivo, não é? A gente ter um relacionamento harmonioso, a gente ter um casamento onde a gente sabe conversar, onde a gente sabe ter diálogo e a gente evite esses momentos negativos, de emoções negativas, que a gente não vai precisar ter tanto trabalho para compensar assim. É muito melhor viver um casamento harmonioso, um casamento onde é fluido, do que ficar ali brigando toda hora, uma hora tá de cara feia, uma hora você dá um gelo. O gelo, gente, o gelo é terrível, né? Quem aí, põe aí nos comentários, quem gosta aí de dar um gelo? Fica de cara feia, fica sem falar com o marido um tempo, fica sem falar aí com o marido um tempo para ver se ele entende o que ele fez. Isso é muito, muito comum aí entre os homens, né? Os homens terem esse comportamento. Eu tenho visto muito homens com esse comportamento. Eles têm uma arte de conseguir ficar aí, às vezes, sem falar com a esposa mais de um dia. Às vezes 2 dias, 3. Eu cheguei a ter uma situação onde a mulher me procurou dizendo assim, olha, eu vou sair de casa, porque eu não sei o que está acontecendo com meu marido. A gente teve uma discussão por uma coisa simples e tem 3 dias que ele não fala comigo. Eu acho que eu vou sair de casa. Eu falei, calma, isso não é motivo para você sair de casa. Então, às vezes, a pessoa tem esse comportamento de ficar sem falar, e imagina, eu fico imaginando, se o homem ficou ali 3 dias sem conversar com a mulher para dar um gelo, gente, olha que desperdício de vida. 3 dias que vocês poderiam estar vivendo momentos de intimidade, momentos de carinho, vocês passaram de cara feia. É isso aí, porque a gente acha o quê? Eu vou ficar de cara feia, eu vou ficar quieta para ver se o outro cai a ficha, para ver se ele sente falta. E enquanto a gente está fazendo isso, a gente está perdendo um momento aí de conexão. A gente está se afastando cada vez mais do outro. Porque aí fica aquele momento de cara feia, aquele clima ruim, e até a gente resgatar. E isso voltar de novo. Voltar de novo para aquela harmonia é muito difícil. Você vai demorar muito a voltar para aquela harmonia de novo. A gente precisa ser mais grata, evitar esses momentos, agir no preventivo, saber conversar. E ali, quando você sabe conversar, quando você tem as técnicas certas, quando você sabe ter uma conversa íntima, você vai investir em mais emoções positivas. Porque quanto mais você ficar aí de cara feia, querendo que ele entenda o que você está querendo dizer, você dando um gelo, vocês estão perdendo esse momento de intimidade. Vocês estão perdendo aí essa oportunidade
de estar investindo no relacionamento. Ao invés da cara feia, que tal a gente descobrir o que está acontecendo? Que tal a gente ter harmonia, ter uma conversa saudável, entender por que, que o outro está pensando diferente de mim? Por que, que a gente tem esse conflito? Por que a gente não consegue conversar sobre esse assunto? E aprender aí, isso é sabedoria. É agir com maturidade, com sabedoria, é saber como agir e não ficar reagindo às situações, mas agindo com sabedoria. A vida, ela é o bem mais precioso que a gente tem, o nosso tempo, e a vida passa muito rápido. E quanto tempo você vai levar de cara feia com o outro, dando gelo para ver se o outro entende? Então, eu apresentei para vocês aqui essas 3 palavrinhas mágicas que precisam existir no recomeço, que é o perdão, a autoaceitação e a gratidão. E aí eu te pergunto agora, dentro dessas palavrinhas e dentro do que eu mostrei aqui dos obstáculos, qual é hoje a sua capacidade de recomeçar? Você está disposta a recomeçar? A gente tem que aproveitar o melhor da vida. A gente quer ser casada e feliz. Mas será que a gente está agindo aí com essa sabedoria para a gente viver de fato feliz? Ou a gente está esperando algum milagre acontecer, o marido de repente ficar aí de forma mágica, um marido maravilhoso, perfeito, alguma situação acontecer e ficar perfeita? Um relacionamento maravilhoso, um relacionamento harmonioso, ele não cai do céu. É você quem cria. O que você quer viver? Qual a relação que você quer viver? É você que tem que começar a agir diferente. E aí eu te pergunto, qual é a sua capacidade de recomeçar? Será que você está disposta aí a recomeçar da forma certa? Silvana, eu quero recomeçar. Eu quero continuar casada, mas estou disposta a fazer diferente. Eu estou disposta daqui para frente viver um casamento diferente, harmonioso. E quais são as suas atitudes quando alguma coisa dá errado? Diante de uma falha, de uma derrota, diante de uma coisa que não saiu do jeito que você queria. Você desiste ou você insiste? Não, peraí, isso aqui deu errado. Mas agora eu vou por outro caminho, vou tentar de outra forma, mas eu vou resolver isso. São perguntas para você refletir hoje. Você é uma pessoa insistente? Ou você desiste rápido? Você vai me dizer assim, Silvana, eu quero saber o que eu preciso fazer para transformar. Eu quero fazer isso que você está me dizendo. Eu quero continuar, eu quero passar por esse caminho, eu quero perdoar, porque eu quero ser feliz daqui para frente. Vamos parar de carregar esse monte de lixo dentro da gente, sentimentos que não ajudam a gente a ser feliz. Eu não consigo perdoar, eu não consigo conversar, eu só fico brigando, a gente não tem harmonia dentro de casa. Para de viver esse mais ou menos, ou então a vida infeliz. É hora de transformar isso. Mas aí eu te pergunto, qual é o seu nível de resistência? Você desiste fácil? Ou diante da situação você vai me dizer, me diz aí o que eu tenho que fazer, que agora é comigo. Eu faço. Porque eu estou aqui dando o meu 100%. Eu estou aqui me dedicando. Se alguém pode, olha, é uma coisa simples, mas é transformadora e maravilhosa. Se alguém pode, você também pode. Se alguém pode ser feliz, você também pode. Hoje eu ouvi uma história de uma história muito sofrida, muito dolorida, onde ela foi abandonar, ela perdeu a mãe muito nova, quando criança, depois foi abandonada pelo pai, e aí ela encontrou um marido que também tem uma história muito parecida, e ela dizia assim: as histórias se repetem, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Coitada, ele não teve pai, então ele tem dificuldade. De fato, a gente não dá o que não tem. Só que a gente não precisa repetir as histórias dos nossos pais. A gente pode fazer diferente. Você pode ser a pessoa escolhida para fazer uma história diferente na sua família.
Você pode fazer diferente. Você não tem que repetir, não é porque a sua mãe foi assim, porque a sua mãe foi assado, porque o seu pai agia assim, que você tem que repetir os mesmos comportamentos. É hora aí de transformar essa situação. É sua chance de fazer diferente, é a sua história, é a sua vida, e que depende aí das suas decisões e das suas escolhas. Então reflita hoje. Hoje eu estou deixando aqui para você essas perguntas. Qual é a sua capacidade de recomeçar? E qual é a sua atitude diante do desafio? Você desiste fácil ou você está disposta a aprender e a recomeçar? Recomeçar, continuar casada e ser feliz, transformando aí o que tem de bom, mas é preciso saber recomeçar, porque se você continua fazendo as mesmas coisas, vocês vão cada vez mais desconecto, cada vez mais sem intimidade, e aí até que chega aquele ponto você fala assim, o amor acabou, a gente não se entende mais, a gente não tem mais nada a ver, e não é isso, vocês deixaram se perder. É só se encontrar de novo e buscar essa conexão, aprender a buscar essa conexão, essa intimidade de novo. E é possível, basta você querer transformar. A gente não precisa viver a história lá dos nossos pais, viver essa tristeza, é possível a gente viver um novo daqui para frente. Valorize o que vocês têm de melhor, que é o tempo, é a vida. Não fique esperando o tempo passar, o casamento piorar, o outro se afastar para você fazer algo. Silvana, meu casamento não está tão ruim assim, não. Tá, até que tá bom. Então aprenda mais, faça mais. Sempre tem como a gente, se não tem uma harmonia completa, se você não está vivendo aí um casamento de harmonia, onde vocês conseguem conversar sobre qualquer coisa, onde você se sente amada, onde você tem autoestima, é porque tem algo para melhorar. Então, vem comigo que eu estou aqui para te ajudar nessa trajetória. Quando a gente muda dentro do casamento, o nosso marido sai ganhando, os filhos saem ganhando, todo mundo sai ganhando. E eu vou te dizer ainda mais: o mundo, de fato, a sociedade ganha com isso, porque é da família, que a família é a base, é da família que saem todas as pessoas. Quem a gente está formando para o futuro? É hora de fazer diferente. Chega dessa coisa de casamento descartável, não deu certo, a gente muda, a gente troca. O mundo hoje está pregando muito isso, né? Do descartável. Não vale a pena consertar esse eletrodoméstico, é mais fácil comprar um novo. E aí as pessoas não estão conseguindo ter continuidade em nada. Estão com dificuldade de dar continuidade. As pessoas estão procrastinando as coisas cada vez mais. E mostre aí que você pode ser diferente. E você pode ser a pessoa escolhida para transformar a história da sua família, tá bom? Então, um grande beijo e até mais!